Olá a todos, no último vídeo eu mostrei um pouco da capacidade do DeepSeek em criar custom widgets para o Flutterflow. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar uma custom action para gerar PDF de uma tabela do Supabase utilizando o DeepSeek R1, que é a versão mais recente. Aproveite, já deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu já estou aqui dentro do site da DeepSeek, então se você não sabe, a DeepSeek V3 está demorando mais para responder. Isso se deve ao fato dos servidores estarem sobrecarregados devido a essa grande quantidade de acesso, certo? Para fazer esse teste, a gente vai utilizar a versão R1, eu fiz os testes e ela está funcionando perfeitamente. Então eu vou marcar aqui, então precisamos habilitar essa opção para poder gerar o prompt. Para fazer esse teste, vou estar utilizando esse projeto aqui no Flutterflow, inclusive vou deixar o card aí em cima, caso você queira fazer aqui do zero. Mas se você já tiver essa tabela lá no Supabase, ele vai funcionar da mesma forma. Aqui é só para ficar mais intuitivo, a gente vai visualizar as informações e depois a gente adiciona uma opção aí para gerar esse PDF. Vamos agora criar a nossa Custom Action, então eu vou clicar aqui nessa opção, vou adicionar Custom Action, aqui eu vou colocar gerar PDF. Vamos passar aqui o argumento, que é a nossa tabela, então eu vou colocar o nome de tabela e preciso passar uma Supabase Row. Aqui vamos selecionar a minha tabela, que é a tabela Filmes. Vou marcar como lista e desmarco aqui no label. Agora vamos clicar aqui nessa opção e adicionar. Então já tenho o meu código base, eu vou selecionar tudo e copiar. Vou salvar e vamos novamente aqui até o DeepSeek. Aqui eu vou adicionar o prompt inicial. Eu vou digitar o prompt e depois eu explico qual foi o prompt que eu defini aqui. Então aqui eu já defini o prompt inicial. Preciso de uma Custom Action para gerar PDF de uma aplicação no Flutterflow. Irei passar como parâmetro uma tabela do Supabase chamada Filmes e que tem os seguintes campos, e agora eu preciso destacar os campos. Então aqui no Flutterflow podemos ver que eu não coloquei o nome da minha tabela, eu coloquei um nome aleatório e coloquei tabela. Porém, no prompt você vai colocar o nome da sua tabela, é extremamente importante você definir dessa forma. E agora vamos passar os campos. Então aqui primeiramente é o campo ID, separa por vírgula. Agora vamos colocar a data de criação, created AT, então eu coloco aqui created. Você não vai colocar nesse formato com underline, esse formato aqui. Você vai remover o underline e a próxima letra, que no caso é o A, a letra próxima ao underline, você vai colocar maiúscula e aí segue com minúscula. Então, por exemplo, se fosse nome do usuário, o exemplo, você removeria o underline e aqui colocava o maiúsculo. Então ficaria dessa forma. Então toda vez que você tiver caracteres separando, né, o nome da sua coluna, você faz desse formato. Vírgula, o nome, né, o nome da próxima coluna, gênero e por último o ano. Então somente essas informações. Lembrando, não precisa adicionar todas as colunas da sua tabela. Aqui na frente eu tenho outra coluna, mas eu não preciso adicionar. Aqui eu vou pedir para ele adapte, né, adapte ao código base do Flutterflow. Vamos colar o código, Ctrl V, e vou pedir para ele me destacar as dependências que eu preciso adicionar. Destaque as dependências que preciso instalar. Vamos testar. Então, como eu falei, aqui é a lógica de pensamento dele, né? Então ele vai fazer todo esse processo e depois ele gera a resposta. Podemos ver aqui que ele já gerou toda a estrutura do nosso código. Aqui ele destaca as dependências que eu preciso passar para o Flutterflow. Aqui o nosso código eu já posso copiar. E aqui embaixo ele explica toda a estrutura desse código. Então aqui, primeiro a estrutura do PDF, ele usa o pacote PDF para criar a estrutura do documento, cria uma tabela com cabeçalho estilizado e formata a data usando o pacote NTL. Aqui embaixo na conversão de dados ele mapeia cada linha ali da tabela, formata a data de criação para o padrão BR. Aqui na visualização e compartilhamento ele usa o pacote print para mostrar o preview do PDF. E caso você queira salvar localmente, ele pede para descomentar esse comentário aqui. Então está marcado. Então caso você queira salvar localmente, você pode tirar aqui as barras para utilizar esse trecho de código. Certo? E aqui tem outras informações, né? Então eu já copiei, posso navegar até o Flutterflow. Vamos selecionar tudo e colar. Agora precisamos adicionar as dependências. Então vamos navegar. Aqui, esse pacote aí, o Flutterflow já tem integrado, então não precisa adicionar ele. Vamos apenas adicionar o print e o PDF. Eu vou copiar somente o nome print, adiciono, colo e o PDF.
Como eu falei para vocês, não é necessário você definir a versão, porque ele já tenta pegar uma versão e adapta a esse código que está utilizando. Isso evita acontecer muitos erros, certo? Mas fica a critério. Vamos manter esse padrão aqui, sem o número da versão. Vamos salvar e vamos pedir para ele compilar aqui tudo. Aqui ele apresentou um erro, eu vou clicar. E esse erro, o que ele está falando? Quando você copiar o código diretamente e colar aqui, observe se ele não está repetindo, né, essas importações. Então aqui, ó, o custom code repetiu e também o flow the flow. Então vamos deletar esse aqui, esses dois, e vamos salvar e compilar novamente, que é somente isso o problema. Vou esperar ele carregar aqui, vou clicar e vamos aguardar. Já finalizou a compilação, podemos dizer que já funcionou, então somente devido a essa repetição aqui da importação que deu problema. Se não fosse isso, ele já tinha funcionado de primeiro. Vamos adicionar aqui um botão para a gente chamar essa ação. Eu vou adicionar aqui nessa coluna. Essa coluna aqui, vamos adicionar uma row, uma linha. Eu vou arrastar até essa barra de pesquisa. Na verdade, eu vou jogar essa barra de pesquisa aqui dentro. E vou adicionar um botão. Aqui, vou remover esse espaçamento aqui de 16 e vou colocar um espaçamento na linha. Beleza, vou definir um espaçamento aqui de 16 também entre o botão e essa barra de pesquisa. Vamos definir o texto gerar relatório. Vou adicionar um ícone. Vou selecionar essa opção. Pesquisar aqui print. Pode ser essa impressora. Vamos adicionar a nossa ação. Então, add action e vai ser a nossa custom action. Então temos aqui, ó, gerar PDF. Aqui em Veloy, ele pede para você passar a sua tabela do Supabase. E o que é que você está fazendo para ter acesso? Aqui eu defini uma query, uma Supabase query, que eu estou selecionando aqui a minha tabela filmes. Então, aqui eu vou clicar nessa opção, filmes, podemos dizer que ele já marca, ou seja, ele está pegando a informação aqui da Supabase query, e vou selecionar, e vou confirmar. Vou fazer um aqui na página do zero, então vamos selecionar aqui, vou adicionar uma coluna, e aqui eu vou adicionar um botão. Na página principal eu vou adicionar uma query, Supabase query, filmes, e vou confirmar. E aqui no botão, novamente, action, vou pesquisar aqui custom action, gerar PDF. Novamente, ele pede para você passar, né, a sua tabela do Supabase, é só selecionar. Seleciono novamente e confirmar. Então pronto, aqui ele já iria funcionar. Quando você clicasse, ele ia gerar o relatório, mesmo não tendo análise exibida aqui. Eu vou voltar novamente aqui para a minha página. Vamos fazer o teste. Podemos observar aqui que a nossa aplicação já fez o carregamento. Vou maximizar. Já tem aqui o botão para gerar o relatório. E aqui os nossos dados. Vou clicar para gerar o PDF. Olha só, eu já tenho o nosso PDF todo formatado, lista de filmes. E aqui todas as informações. Então tem aqui a data de criação, o ID, o nome do filme, o gênero e o ano. Porém, o que acontece? Ele está buscando todos os dados que tem salvo lá na minha tabela. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele traga somente os dados que é referente ao usuário que inseriu essa informação. Então eu preciso fazer uma alteração para que isso não aconteça. Então eu vou cancelar aqui, vou minimizar, vou navegar até essa opção do botão, vamos selecionar aqui a nossa tabela de filmes e aqui eu vou filtrar os itens, né? Filtrar essa lista de itens. Vou adicionar uma condição, então siga um conditional, aqui no First Veloy vai ser o item da minha lista, que vai ser o campo User ID, confirmo, ele precisa ser igual ao usuário que está autenticado, então User ID. Vou confirmar e confirmo novamente. Tudo certo, já fiz aqui a configuração, espero fazer aqui o carregamento e vamos atualizar. Então já finalizou aqui o carregamento, vamos gerar o relatório novamente. E olha só, agora ele está puxando somente as informações do nosso usuário, que são somente 4 filmes. Poderoso Chefão, Interestelar, Clube da Luta e Parasita. Certo? Então funcionou, ele já bem formatado, já adicionou uma cor, você pode alterar essas informações aqui, então você pode mudar esse nome, né? E aí é só clicar em imprimir e já imprimir aí o seu relatório com a sua tabela do Supabase. Então aqui no código você pode alterar, então você poderia colocar aqui relatório de filmes, aqui você poderia mudar a cor que está lá adicionado, aqui você poderia alterar a ordem dos campos, né? Então você pode mudar aqui, lembrando que tem que alterar também a ordem aqui, então seria o ID e aqui o ID do filme, certo? Data de criação, se você quisesse colocar a data de criação lá para o final, você removeria daqui e colocava para cá,
E aí é questão mesmo de formatação, né, mas você consegue fazer toda a alteração nessa estrutura. Novamente, só para deixar fixado em relação ao que eu falei sobre os caracteres que separam o nome de colunas, podemos dizer que é a estrutura padrão que ele utiliza. Então, não tem o caractere e ele coloca uma letra maiúscula após a remoção daquele caractere. Então, é o padrão que ele utiliza. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente viu aí a capacidade do DeepSeek, né, em gerar esses códigos customizados. Então é totalmente válido você testar, apesar que esses próximos dias, com certeza, iremos passar por esse problema de lentidão nos servidores. Como alternativa, tem aqui o Hugging Face. Então você pode pesquisar aqui o modelo, tem aqui o modelo DeepSeek V3, e aqui você pode utilizar tanto a V3 como a versão completa, que é o DeepSeek R1. Então você pode fazer esse teste, aqui vai aparecer o campo, né, o chat para você digitar, e aí você pode utilizar de forma gratuita também, ou você baixa um modelo na sua máquina, que aí consome muito, né, é necessário que você tenha um hardware bastante forte para poder rodar isso localmente. No mais é isso, até o próximo vídeo.